Eu espero que esteja dando para ouvir bem, tá? Não mexendo na minha configuração de áudio. Demorei um pouquinho porque meu computador travou aqui. Depois eu tenho até que conferir se a gravação ficou salva. E depois que termina a aula, a gravação ela começa a renderizar e aí o computador ele dá uma travada. Vou compartilhar a tela aqui. Acho que vocês estão vendo. Se não tiverem, me avisem. Então, gente, para a gente estudar os cruzamentos, como o Mendel fez, a gente vai usar esse recurso gráfico, conhecido como quadro ou quadrado, mas acho que quadro faz mais sentido, que é o quadro de Punnett, né? O Punnett. Esse recurso é muito útil. O que é isso? A gente vai começar a ver esses exemplos aí de homozigose e heterozigose. Eu ainda vou explicar com detalhe o que é isso. A gente vai começar a ver lá aquele negócio do azão, 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 azinho, azinho, azinho. Isso significa o quê, né? Vamos ver aqui a geração parental. Tem a ervilha rugosa, rugosa não, amarela, Yzão, Yzão, e a ervilha verde, Yzinho, Yzinho. O que isso significa? Esse Y é uma abstração que a gente faz, né, que a gente criou, para representar esses fatores, esses genes, né, esses genes que cada organismo vai ter ali quando ele for diploide, né? Então, a planta que produz as ervilhas amarelas, ela tem dois genes que conferem essa característica amarela. E a planta que produz a ervilha verde, ela tem dois genes, Yzinho e Yzinho, que vão conferir a ela essa produção de ervilhas verdes. Quando a gente for usar essas plantas, né, que vocês vão ver que são puras, por que elas são puras? Porque os dois genes são iguais, Yzão, Yzinho, Yzinho. A gente pode ter plantas que não são puras. A gente pode ter plantas que são heterozigotas, né? Que seria o Yzão, Yzinho. Quando a gente cruza, a nossa geração F1 é essa aqui. O que é esse quadro? Isso aqui é um quadro de Punnett. O que isso quer dizer? Aqui eu divido esse quadro no meio e eu coloco o indivíduo verde e o indivíduo amarelo, né? A planta que produz ervilha amarela e a planta que produz ervilha verde. E aqui embaixo, ou à direita, no caso da planta que produz ervilha amarela, eu coloco quais gametas que essa planta pode produzir. Ela pode produzir Yzinho e Yzinho. E a amarela pode produzir Yzão ou Yzão. E aí eu combino os dois gametas. Aí eu vou ter Yzão, Yzinho, aqui Yzão, Yzinho, Yzão, Yzinho, Yzão, Yzinho. A gente usa a letra maiúscula para denotar aquela característica que é dominante. O que é a característica dominante? É uma característica que é expressa, né? Ela aparece no indivíduo, mesmo quando ela só tiver uma cópia desse gene. Ou seja, eu tenho lá só um Yzão, mas a ervilha, toda essa geração F1 é amarela, porque essa característica, né, o gene que determina a cor amarela, predomina sobre o gene da cor verde. E lá na F2, eu estou cruzando uma planta amarela com uma outra planta amarela e as duas são heterozigotas. E aí eu vou ter Yzinho, Yzinho, Yzão.
Aqui tá errado. Mentira, aqui tá certo. Tá certo. Não, aqui tá errado. Era para ser Yzinho. Tá errado aqui, tá, gente? A F2. Por algum motivo o quadro saiu errado. Essa planta era para produzir Yzão e Yzinho, né? As duas são heterozigotas, porque toda F1 é heterozigota. Então eu vou ter Yzão com Yzão, Yzão, Yzão. Yzinho com Yzão, Yzão, Yzinho. Yzão com Yzinho, Yzão, Yzinho. E aqui, Yzinho, Yzinho, porque é zinho com zinho. O que vai acontecer? Essa aqui é uma planta pura. Ela é homozigota dominante. Essa aqui também é pura, só que é homozigota recessiva. Ela produz gametas, né? Iguais, Y ou Y, né? Yzinho ou Yzinho. E ela é pura, porque ela tem os dois iguais. E essas duas aqui, né, na diagonal, essa daqui e essa aqui, são heterozigotas, mas são amarelas, porque elas precisam só de uma cópia do gene aqui, né, do alelo Y, para expressar essa cor amarela. Ou seja, daqui que vem aquela proporção, 3 amarelas para uma verde. É esse recurso que a gente vai usar e eu vou orientar vocês a sempre que forem resolver um exercício de genética, se vocês não estão acostumados com trabalhar com probabilidade, com número, fazer esse quadro, porque vai dar mais trabalho, mas você tem mais chance de acertar, ok? Sim, eu recebi uma pergunta aqui, a F2 só sai assim se as duas plantas parentais forem heterozigotas. Sai assim para um cruzamento entre dois heterozigotos. E aqui eu passo para vocês também o conceito. Não, aquele ali aqui era para ser heterozigota, porque tá errado, tá? Por algum motivo saiu errado, mas era para ser na F2 era para estar Yzão, Yzinho aqui. E aqui eu passo para vocês a ideia também de fazer cruzamentos teste. Isso é importante. Como é que eu posso saber se um indivíduo... Essa é uma pergunta para vocês pensarem. Como que eu posso saber se um indivíduo que expressa a característica amarela é heterozigoto ou homozigoto? Né? Como que eu posso saber se ele tem os dois fatores, né, os dois alelos iguais, Yzão, Yzão, ou se ele é Yzão, Yzinho? Vou deixar vocês pensarem isso para a próxima aula, beleza? No slide, eu deixei 3 questões, tá? E eu vou deixar para vocês fazerem. E se vocês tiverem dúvida, me mandem lá pelo sala de aula, tá? Ou levem para a monitoria, né? Façam da forma que vocês acharem melhor. Na próxima aula eu não vou corrigir essas questões, não vou fazer, para a gente não perder tempo. Por quê? Sexta que vem a gente não tem aula. Na outra é a nossa última aula do ciclo. E como a gente ainda não decidiu, ainda tem que reunir com o pessoal da biologia, como que a gente vai fazer os próximos ciclos, pode ser que a gente tenha que parar o conteúdo de genética por um tempo. Aproveitem o tempo, tá, gente, para vocês darem uma lida lá naquele link que eu deixei do Khan Academy. Ele tem vários textos muito bons
tem videoaula, o conteúdo lá é muito bacana e é uma oportunidade para vocês irem pegando a manha da genética, que é uma matéria que ela mistura um pouco com matemática na biologia, e aí ela começa na matemática a pegar a gente porque envolve, né, probabilidade. Eu pedi para Isabela, nossa monitora, montar também uma lista de genética, principalmente de primeira e segunda lei, né, que vai ser o que vai dar tempo de eu passar para vocês. E aí ela vai postar em algum momento, não vai ser por agora, deve ser mais no final do ciclo, mas já conversei com ela. E, Karine, eu vou disponibilizar sim, e eu vou disponibilizar também, depois eu vou dar uma sentada com mais calma esse final de semana, eu vou fazer um resumo dos conceitos. É legal vocês também terem isso com vocês. Saber o que é cromossomo homólogo, o que é cromossomo duplicado, o que é um alelo, o que é homozigoto, o que é heterozigoto. Eu vou deixar um textinho que eu vou montar ainda, pronto, lá no Classroom, tá? E esse fim de semana eu posto essas duas coisas, o gabarito e esse textinho, tá? Provavelmente no domingo, talvez na segunda-feira, dependendo aí da correria, que eu tenho outras coisas ainda para dar conta no final de semana, mas eu vou postar, tá? Aí vocês caminhem com esse tipo de cola, né? Isso é uma cola para vocês pegarem confiança. Porque muitas vezes as questões de genética dependem de vocês terem os conceitos básicos bem consolidados. A gente vai tratar de matemática também, mas eu não quero pegar a matemática agora, porque para entender a matemática, primeiro a gente tem que entender a parte básica da biologia. Por que a gente está fazendo essas contas? Aí a gente faz as contas. Que aí os números vão começar a fazer sentido. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Então, um bom final de semana para vocês, bons estudos, tá? A gente se vê daqui 2 semanas. Se não tiver nenhum problema na organização e da reposição, se tiver, eu aviso. Eu avisei em cima da hora, porque eu não tive tempo ontem de mexer no Classroom. E eu fiquei sabendo ontem que eu ia dar essa aula. E eu tive que preparar. Vocês até viram aí que o quadro que eu coloquei estava com esse erro, que foi na correria. Mas aí, com calma, a gente vai caminhando. Eu vou sentar ainda com a equipe, a gente vai ver o que nós vamos fazer. E eu estou suplicando lá para a diretoria para ver se a gente consegue aumentar a carga horária. Porque ter só 2 aulas de biologia e ainda ter que dividir a matéria tá difícil. Beleza? Então, uma boa noite para vocês, boas aulas e até, viu?